Você já percebeu como que a faxina na sua casa pode se tornar longa, demorada e cansativa quando você tem muitos objetos e muitos produtos de limpeza? Eu mesma já passei por isso, mas quando eu comecei no minimalismo, eu percebi que a minha faxina podia ficar muito mais prática e eu poderia economizar muito nos produtos de limpeza. E hoje eu quero compartilhar com você como o minimalismo me ajudou a cuidar da minha casa de uma forma mais simples e muito mais prática. Vem comigo! A primeira coisa que eu descobri quando eu comecei no minimalismo é que com menos objetos seria mais fácil de eu limpar a casa. Então, menos objetos, menos poeira pega. Então, antes eu já falei em outros vídeos que eu tinha na cozinha prateleira com aqueles potes, né? Muitos potes em cima das bancadas, muitos objetos de decoração pela casa. E isso dava um trabalho danado para limpar, porque pegava poeira. E na cozinha, pior ainda, porque na cozinha, além da poeira, pegava uma gordura, a poeira colava lá, para limpar dava mais trabalho do que tudo. Então eu comecei a perceber que tendo menos objetos, eu facilitaria muito a minha limpeza na hora da organização ali e na faxina. Se você fizer então os destralhes constantes aí na sua casa, você vai perceber que a faxina vai ficando cada vez mais rápida, porque menos objetos, mais fácil para limpar a sua casa. Cada cômodo então fica muito mais leve e muito mais prático para limpar. Então, com menos coisas você acaba tendo mais facilidade aí. Além de ter menos objetos para limpar, fica mais fácil para você limpar. Aqui na minha sala mesmo, não sei se vocês já viram, eu vou mostrar aqui para vocês. Não tá tão organizado, tá, gente? Porque eu tô aqui, tô vivendo aqui na sala. Tem ali no escritório, tá o computador, as coisas ali. Então, como eu tenho pouca coisa para limpar, eu vou virar aqui para vocês verem. Ó, como eu tenho pouca coisa aqui em cima, então quando eu vou limpar a casa, eu tiro o tapete, né? Empurro a poltrona, tiro a mesinha, empurro a poltrona para lá, limpo as coisas aqui por cima, depois puxo o sofá. Então não tem muitos objetos, então facilita muito a parte da limpeza. E no resto da casa a mesma coisa. Quem já viu o tour da minha casa, vocês viram que tem poucos objetos, até teve gente que comentou, eu dei risada nos comentários, que tem espaço para colocar um monte de coisa, tapete e tal. Eu já fui assim, tá, gente? Eu já tive muitas coisas aqui em casa, mas eu percebi que não era funcional para mim. Então eu acabava gastando muito, então realmente hoje eu estou em só o básico. Então facilita muito a limpeza aqui da minha casa, porque eu tenho menos objetos. Então, no quarto eu tenho só a cama e duas mesinhas de centro, não tem tapete, não tem aquelas coisas em cima da cama e tá? Então, menos objetos você vai perceber aí na sua casa que vai facilitar muito na hora da faxina. Eu já contei para vocês que a minha mãe é super mega consumista, tem muita coisa. Na verdade, a minha mãe é consumista e acumuladora, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas tadinha, é o jeito dela mesmo. E para ela limpar a casa é um tormento, porque tem muita mesinha, muita coisa, na sala tem um monte de coisa, sabe? Coisas até que ela nem usa, mas tem lá para poder dar trabalho para limpar. Então, se você tirar as coisas aí, deixar somente o essencial, você vai perceber que a sua limpeza da sua casa, ou o dia da faxina, se você faz faxina, ou se você limpa, igual eu já falei em outro vídeo ali, uma limpeza mais diária, você vai perceber que vai ficar muito mais rápido esse tempo aí que você gasta para limpar. A terceira coisa são economia nos produtos de limpeza. Com menos coisas para você limpar, você acaba usando menos produtos. Então eu comecei a perceber que eu comprava os produtos que eu tinha o costume e acabava não usando muito, porque eu comecei a perceber que as coisas não precisava de tantos produtos assim. Então eu escolhi 7 produtos ali que são funcionais para mim, mais essenciais. Talvez você tenha outros, não tem problema, mas que funcionam para mim. Então você vai perceber que você começa a mudar o seu olhar, você tendo mais facilidade para limpar, você vê que aquele produto que antes você usava, você já não usa com tanta frequência, ou comprou e não gostou, e vai percebendo que vai diminuindo a quantidade de produtos que você compra. Então hoje quando eu vou no supermercado, eu acho até um máximo, porque tem muita opção de produtos de limpeza. Gente, se vocês olharem nas prateleiras, tem produto de limpeza até para limpar vidros, limpa-vidros mega, todos propaganda que eu já testei e não gostei, tá? Achei que ficou super engordurado.
eu gosto mesmo daquela receitinha de vinagre, álcool e água para limpar o vidro, ou só o detergente para lavar. Mas tem limpa-vidros de todas as coisas mirabolantes. Tem para limpar o chão, tem porcelanato, tem como não sei o que, tem nananá. Então, tem vários modelos de cada coisa. Então, você começa a perceber que você acaba optando pelo básico que funciona, né? Então, hoje eu já tenho poucos produtos de limpeza ali que funcionam super bem para mim. Porque eu realmente fui percebendo que não preciso de todos aqueles produtos para fazer a limpeza da minha casa. Eu não preciso de um limpador de inox só para a torneira, não preciso de um limpador só para o banheiro. Eu limpo a casa toda com um produto só, normalmente detergente, ou lá na varanda eu já falei para vocês que eu faço aquele sabão de álcool. Aquele caseiro, aquele antigo, líquido, e eu lavo a varanda e as calçadas com ele. Então, assim, é limpeza básica. E eu limpo o chão também com vinagre, já falei em outro vídeo. Então, eu acabei elegendo alguns produtos que são super funcionais para mim, que aquele é o básico que funciona. Já falei também do Cif, que é aquele Cif branco, né, que limpa coisas brancas, limpa cuba de banheiro, limpa armário. Então, assim, para mim é o que é o básico funcional. Então, você pode perceber que se você compra muitos produtos de limpeza, dá uma olhada neles, você percebe que tem alguns que têm a mesma função e que você acaba comprando em duplicidade ou usa muito um, outro não. Faça uma seleção, então, dos básicos que funcionam para você e comece a usar eles. Você vai perceber que os outros vão ficando dispensáveis e que você pode realmente parar de comprar. O quarto passo é ver a sua faxina como uma coisa mais fácil e mais básica. Eu percebi aqui em casa que antes eu ficava me preocupando em limpar coisas que eu nem usava com tanta frequência e acabava tomando muito meu tempo. Vou falar para vocês aqui, dando exemplo aqui da minha casa, talvez na sua casa aconteça isso também. Tem algum cômodo que você quase não usa muito, né? Não usa com tanta frequência e você limpa toda semana? Não tem necessidade, né? Aqui eu tenho um quarto de visita, um banheiro aqui da visita que eu recebo visita, gente, uma vez por ano, olha lá. Quem vem mais é a minha madrinha e meu padrinho, que eles vêm para ir pescar. Mas assim, eles dormem aqui em casa e depois já vão para o rancho lá para pescar. Eles é que vêm com mais frequência. A minha mãe vem uma vez por ano. Então, esse espaço ali do quarto, que eu normalmente deixo fechado, banheiro fechado, eu não preciso ficar limpando toda semana. Então, eu mantenho a limpeza da minha casa realmente igual aquela coisa que a pessoa fala, aonde o padre passa, né? Mas não é uma limpeza mal feita, é que eu limpo realmente onde eu vou usar. Então, eu limpo aqui a parte do banheiro que é social, a parte da sala, aqui cozinha e tal, a lavanderia, e meu quarto e meu banheiro, e as varandas. Então, assim, não fico limpando coisas que eu uso muito pouco. Então, dê uma olhada na sua casa aí, foque no seu, onde é o básico e essencial para você. Se você tem aí, às vezes, uma área de churrasco que quase não usa, um espaço, uma despensa que também não usa muito, que fica fechado, você não precisa se preocupar em ficar limpando toda semana, né? Deixando ela impecável. Então, não fique se preocupando demais. E a quinta coisa que o minimalismo me ajudou nessa parte da faxina é a parte da autocobrança. Talvez você seja como eu já fui um dia. Eu queria ter mania de limpeza. Queria deixar a casa limpa, impecável, 24 horas. Queria deixar a minha casa como se fosse uma casa de vitrine. E não tem como, você acaba se sobrecarregando se você tem uma mania de limpeza, que quer que as coisas estejam limpas o tempo todo. Hoje eu já me desapeguei dessa autocobrança, tá? Então, se às vezes a casa tá suja, tá bagunçada, tá desorganizada, eu falo, tá tudo bem, porque eu vivo aqui, convivo com outras pessoas, meu marido bagunça e tal, a gente tem uma vida aqui dentro de casa. Talvez você tenha filhos que suja, cachorro igual eu, que acaba sujando varanda e tal. Enfim, não se cobre tanto. Essa foi a parte mais importante do minimalismo que eu aprendi e que mudou muito a minha visão na faxina. Eu não preciso ser a mega blaster, a casa estar limpa, impecável o tempo todo. Afinal, a gente tem uma vida, a gente trabalha fora, tem coisas para fazer. Então, não se cobre tanto na limpeza. Esses dias aconteceu comigo e eu percebi o quanto eu fiquei muito mais leve quanto a isso. Limpei a casa um dia, dei aquela limpada aqui no chão e lavei lá fora, porque estava uma poeira aqui esses dias, uma ventania, e daí tinha chovido. Falei, bom, vou dar uma passadinha de pano aqui, né?
E era um dia à tarde, assim. Aí passei pano aqui em casa, dei uma lavadinha lá na varanda rapidinho e pra mim ficou ótimo. No outro dia pela manhã, gente, deu um temporal de vento. Talvez foi o mesmo temporal, passou o temporal no Brasil inteiro aí. Vento por tudo, sujou tudo a minha casa de novo, que eu tinha acabado de limpar, o chão estava limpinho, aquela coisa toda. Quando eu cheguei, tinha poeira na varanda que eu tinha limpado um dia antes. Aqui dentro, por mais que estava fechado, minha casa estava pura poeira. Antes, sabe o que eu ia fazer? Eu ia dar uma de louca, sair limpando tudo de novo. Hoje não. Falei, gente, tá tudo bem. Eu tenho a minha rotina no meu dia, eu não vou me estressar porque tá empoeirou, tá suja e tal, porque a casa ficou só com poeira dentro, né? Então, assim, antes eu tinha essa mania, eu queria ficar tudo limpo, impecável o tempo todo. E acabava me sobrecarregando muito. Então, acho que o maior ensinamento que o minimalismo me trouxe é para eu levar uma vida mais leve e não se preocupar tanto com essa questão da limpeza, sabe? Ficar aí querendo que as coisas fiquem impecavelmente limpas o tempo todo, não tem como. Aqui em casa vocês já viram que tem um vidro enorme aqui na porta, vou virar aqui para vocês verem. Aqui, vocês já viram, né? Ó, esse vidro lá na porta do meu quarto e aqui que é a porta da cozinha. Gente, eu não tenho como manter esse vidro limpo e impecavelmente brilhando o tempo todo. Aqui, ó, onde fica, a gente pega a mão, fica sujo mesmo, tá? E não é por isso que eu vou ficar com um paninho limpando o tempo todo. Às vezes os cachorros vêm ali e põem a fuça ali, ó, fica tudo marcado onde é a altura deles ali. Então, eu não vou ficar sendo a louca da limpeza, sendo que eu tenho uma vida. Eu tenho coisas para fazer. E vai dar alguma diferença na minha vida se eu não limpar aquela marca de dedo ali no vidro? Não. Eu acho que, na verdade, isso foi uma cobrança que a sociedade colocou, pai e mãe colocou, não sei, que a gente tinha que ter, né? A casa tem que ser limpa, impecável. A gente acaba se sobrecarregando, tendo que limpar o tempo todo. Mas não tem problema ficar as marcas de dedo no vidro, ficar uma poeira de um dia para o outro ou da semana, porque você tem outras coisas para fazer. Então, hoje, eu tenho essa leveza aí na hora da limpeza da casa, que eu não me cobro tanto. Daí, nesse dia do temporal, aí muita gente lá no meu serviço, meu Deus, sujou tudo minha casa. Ai, falei, gente, eu não me preocupo mais assim com isso, tá? A casa realmente está suja. Quando eu tiver o tempo, eu vou seguir a minha rotina ali de limpeza e vou me organizar. Eu não vou dar uma de louca, querer limpar tudo e ficar super estressada por uma coisa que não está no meu controle. Então, talvez o segredo aí de você facilitar a sua faxina seja assim, diminuir a quantidade de coisas, tirar as coisas que estão aparentes, né, que pegam muita poeira e guardar, diminuir os produtos para você ter uma quantidade mais básica e fazer uma faxina mais rápida. Mas o essencial é você parar com a mania de limpeza, parar de se cobrar tanto que a casa tem que ficar mega impecável. A nossa casa tem uma vida e tem pessoas dentro e suja. Igual aqui, às vezes eu abro, meu cachorro entra, sapateia tudo. Esses dias estava chovendo e daí molhou tudo aqui e ele entrou com o pé tudo sujo. Eu tinha limpado, tudo bem, né? Eu não vou me estressar. Antes eu já me estressava, não? Porque acabou de limpar, o cachorro não pode nem pisar aqui. Às vezes nem eu, que eu estava acabando, eu ia pisando, ainda estava meio molhado, ficava marca no chão. Para que essa loucura, sabe? A gente só acaba se sobrecarregando. Então, o minimalismo me mostrou muito para eu levar uma vida mais leve e não se preocupar tanto com as coisas que podem acontecer no dia a dia, que vai realmente sujar a casa, que vai bagunçar a casa. Às vezes um filho derramou alguma coisa, quebrou alguma coisa. Tá tudo bem, você não precisa se preocupar e não precisa ter uma casa extremamente limpa e mega organizada, não é mesmo? Agora me conte aí nos comentários se você é assim também, tem mania de limpeza, quer limpar tudo, quer deixar tudo impecável. E me conte se algum desses hábitos aí que eu te falei te ajudaram a ter uma visão de que você pode fazer uma faxina de uma forma muito mais leve e muito mais simples aí na sua casa. O minimalismo então me mostrou que eu não preciso ter uma prateleira cheia de coisas, cheia de produtos de limpeza, cheia de coisas para ter uma vida boa ou principalmente para fazer uma faxina boa. Com poucos produtos e com poucas coisas na minha casa, eu consigo viver bem e ter uma vida muito mais leve. E eu quero te convidar hoje a você escolher alguns produtos básicos aí na sua limpeza e ver como eles dão conta do recado. Talvez
você esteja comprando muita coisa e consegue fazer a faxina e a limpeza da sua casa com o simples e o básico. Afinal, menos pode ser mais, até na limpeza da sua casa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para saber como o minimalismo pode mudar o seu estilo de vida e o seu jeito de ver a faxina na sua casa. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!